presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Boa noite a todos, estamos começando mais um Família em Foco. E no Família em Foco de hoje, estamos recebendo nossos irmãos Cleusentino e Maria, que fazem parte do grupo Dizic, e vão estar hoje batendo um papo conosco aqui no programa. Cleusentino, Maria, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Iniciamos nosso programa de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, irmãos, hoje a gente inicia nosso programa, né, com a presença aqui do Cleusentino, Maria, do grupo Dizic. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. E a gente escolheu uma passagem aqui, né, caso nossos irmãos de casa puderem nos acompanhar. Ela está lá em Romanos, né, Romanos capítulo 12, versículos de 10 a 12. Romanos 12, versículo de 10 a 12. Ele diz o seguinte: amai-vos mutuamente com afeição eterna e fraternal. Adiantai-vos em honra uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Serve ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. É uma passagem, né, que nos chamou muita atenção, né, que ela fala de perseverança, né? Ela fala de perseverança e ela termina ali com oração, né? E vocês que são do grupo Dizic, né? Acho que a oração ali, né, é muito fervorosa, né? A oração do Dizic ali é muito fervorosa. E a gente, como igreja, né, a gente tem que estar sempre, né, sempre assim, perseverantes na oração, para que a gente possa perseverar ainda mais na nossa fé. E vocês, né, nós tivemos o privilégio de quando a gente fez o primeiro ECC, né, em 2007, né? Eu sou difícil para gravar datas. E a gente nos conheceu ali, né, no primeiro ECC de Pádua, e depois a gente teve o privilégio também de servir no segundo ECC, né? Então hoje a gente está se encontrando novamente aqui no programa Família em Foco. Então, como está sendo a vida de vocês? Vocês fizeram aniversário de casamento agora há pouco tempo. Quantos anos? 23. 23 anos de matrimônio. O Padre Paulo estava na missa, né, falando sobre vocês, né, e senti nele uma gratidão muito grande em falar de vocês, da perseverança de vocês, né, na religião, na fé, no servir a Deus, né, o que a palavra está dizendo aqui. E como vocês iniciaram a carreira, assim, como vocês iniciaram assim na igreja, né? Vocês participaram do ECC, ali foi um chamado e logo iniciaram, ou vocês já participavam da igreja já? Vocês participam também da pastoral do batismo, não é isso? Dízimo. Ai, do dízimo. Do dízimo aí também. Dízimo. Nós participamos da pastoral do Vicentino, assim quando começou o Vicentino. Quando começou aqui em Pádua. Antes do ECC, então? Antes do ECC. Aí receberam o convite? Não tinha nem as crianças ainda. O ECC, ele na verdade, ele deu uma parada devido à pandemia, né? Mas aí ele está de volta, se Deus quiser, ano que vem, firme e forte aí. E a gente espera, né, que todos possam estar juntos aí e com força total, com esperança de poder fazer mais pelas famílias, né? E a questão de vocês hoje no Dizic, tem uma função lá no Dizic ou somente participação? Dizic nós faz muita visita nas casas. Só fica em casa, nós fica em casa só na segunda. Na segunda. Aí terça-feira é o grupo, aí quarta-feira tem visita nas casas, quinta-feira é o texto dos homens, aí na sexta visita nas casas de novo, no sábado é o profeta do Senhor. Então a gente e domingo é missa. Que é um casal que participa mesmo, né, Adriana? Muito gratificante isso, né? Saber que tem um casal que está aí sempre perseverante na fé, na caminhada junto na igreja. E isso, Deus se alegra muito, né? Essa função toda. E isso é só bênçãos para a vida de vocês. Então, são 23 anos de casados? 23 anos de casados. E vocês tiveram 2 filhos, não é isso? 2 filhos. E então, nossos irmãos que estão em casa acompanhando a gente, vê como que casal abençoado nós temos aqui. O que é a fé, né?
eles queriam que contasse para a gente um pouquinho, né, que Papai do Céu levou um filho para a presença dele. E assim, é muito difícil, né? Nós somos pais, a gente sempre quer os nossos filhos pertinhos da gente, né? Mas a gente sabe que nossos filhos são emprestados para Deus, né? Aliás, de Deus. Deus empresta para a gente um tempo aqui e chega uma hora que ele recolhe para ele. E eu queria que você falasse para a gente qual foi essa experiência, né? Para nossos irmãos em casa que sempre tem, né, que perde um filho, sabe a dor, como é doloroso. E assim, a gente pôde acompanhar um pouco, porque você está sempre aqui na igreja, e a gente viu que a dor era muito grande, o sofrimento, mas sabia que a sua fé, né, em Deus, né, foi muito grande, e você sabe dos propósitos de Deus na vida de cada um. E como foi isso para você? No começo foi muito difícil. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil, muito difícil. Mas Deus dá força. Deus dá força. Nem imagina como que Deus dá força. A gente às vezes a gente passa por certos problemas, né? É como acontece, né, no dia a dia. E às vezes a gente, é aquela questão, a gente tem a oportunidade, né, de estar com pessoas boas, de frequentar ambientes bons, né, que é a igreja. Né? Isso aí nos fortalece demais, né, Cleusa? Porque o que acontece? Em momentos como esse, é que a gente realmente vê o quanto é importante, né? Eu garanto que para vocês, eu não sei, essa questão, eu acredito que perder um filho talvez seja muito pior do que perder uma mãe, porque um filho é uma sequência que você não espera, né? A gente, infelizmente, a gente cria um filho e a gente espera que a sequência da vida nos leve primeiro e depois leve os filhos, né? Como vocês tinham um casal, agora tem uma menina, nós temos um casal e a gente pensa dessa forma. Então, não sei o que seria pior, se perder uma mãe ou se perder um filho. Mas eu passei por uma situação dessa de perder uma mãe, né? E foi muito rápido. Foi uma doença muito rápida. Foi praticamente quase que uma mesma situação que a gente não esperava, né? Então, ou seja, eu me senti fortalecido, né, na fé, na presença de Deus e também com a presença dos amigos que nos acolheram. Eu acredito que com vocês também não foi diferente. Né? Nossa, o Dizic, então, aqui. Dizic é a nossa família. Tem ele como minha família, porque, nossa, ele deu muita força pra gente. Muita força. Igual quando eu fui fazer o Dizic. Meu menino tinha, acho que 1 mês de falecido. Aí ele aqui, eu não sabia que eu ia. Só foi saber na hora lá. Mas foi muito difícil. O pessoal me tentando, querendo que eu fizesse, eu falei que não ia. E o pessoal foi lá em casa, levou carta, peguei a carta assim da mão da Yolanda, joguei lá em cima do guarda-roupa. Falei que não ia, não vou. Mas chegou no dia, Deus me tocou. No dia, Deus me tocou. Mesmo assim, fiquei em casa enrolando e o ônibus esperando. Aí eu arrumei uma colega minha lá, me trouxe. Quando eu tava chegando, o ônibus tava saindo. Aí o pessoal na pouco gritou, ela veio. Eu não acredito que ela veio. Aí o pessoal desceu do ônibus, foi todo mundo encontrar comigo. Foi aquela festa. Não, ele tava em Itapiruta. Ele não sabia. Não sabia também, não. Você já estava no local e não sabia que ela iria. Ela sabia que ela ia fazer. Mas eu tinha experiência, eu sempre pensando, ela vai fazer, mas quando eu não sabia. Entendeu? Mas foi naquele dia mesmo que eu pensei e ela conseguiu ir. Mas pra você, então, de repente, foi assim, você se sentiu mais fortalecido no momento, né, Brasil? Passar por essa situação, você estava mais forte na situação, então. Sem dúvida nenhuma, porque eu, geralmente, quando eu vinha da roça, eu não tinha... Geralmente, Deus pra mim era uma história. Quem falasse em Deus pra mim era uma história. Eu não acreditava em nada, não sabia em nada. Inclusive, quando eu comecei a namorar ela, eu morava numa casa sozinho. Não, só uma pergunta, antes de interromper. Então, ela te trouxe pra igreja? Ela que me trouxe. Então, mais um casal... Que o marido, mais um ponto porque, pras mulheres. Porque eu tava na fé aqui, porque eu desculpa te cortar. Eu tava na fé aqui imaginando que o Creuso trouxe a Maria. O Creuso vai tirar um motivo pros homens. Mas nós estamos aqui, a gente tá zerado, cara. Os homens estão perdendo, feio. Eu não acreditava em nada. Nada. Eles falavam sobre Maria, Ave Maria, né? Acho que tá na igreja até que não tem. Aí eu tem mais de Nossa Senhora atrás. E por incrível que pareça, ela também chama Maria. Eu brinquei com um rapaz da oficina do lado assim, eu vou conhecer, ó. Ele falou, vai aonde? Eu vou passar aqui, vou enganar a Maria, que eu vou pra negócio de forró, essas coisas assim. Vou falar com ela que eu vou ficar doente em casa. Olha que doideira. Eu vou ficar doente em casa só pra ela ficar. E a minha mãe cuidava de mim lá. Ela não ia comigo lá, de lá eu ia pra bagunça que eu queria. Assim, o pior que eu fui atravessar a rua,
um acidente aconteceu. Que moto pegou essa perna aqui, ó. Acidente com você. Comigo, aqui. Depois de 20 e poucos dias eu fui acordar por causa desse acidente em Itaperuna. E eu fui pegar mentira pra ela. Então, ou seja, você não pode enganar Maria. Não posso enganar Maria. Hoje eu acredito. Enganou Maria. Hoje que eu sei que Maria tem poder. Com certeza. A oração dela é forte, hein? Forte, forte. E daí pra cá ela pediu até que eu entrasse no grupo do texto, né? E eu falo muito de Ave Maria, reza muito, né? Então eu nem sabia rezar nada, aprendi tudo na igreja. Graças a Deus, todo tipo de reza eu aprendi na igreja. Maravilha. E aí, Cleusa, você com essa questão, você se fortaleceu na fé. Com certeza. E com essa situação, né, de que a Adriana falou que Deus veio buscar, né, o que nos dá. Que Deus nos dá e Deus busca. Graças a Deus, né? E aí você teve mais tranquilidade para lidar com esse momento. Com certeza, depois que eu pego esse filho meu, eu perdi ele, aí eu via sempre na missa o padre falando também que Deus tira. O modo que isso vai ser, eu não sei. De uma forma ou de outra, Deus tira. Aí eu pensava, Deus vai tirar como? Mas eu achava que assim, eu falei com ele, por causa de morte de vocês, eu quero morrer primeiro. Eu falava com ele e falava com meus pais também, que eu queria morrer primeiro. Isso aí antes de perder. Antes de perder. Você ouvia o padre falar isso e ficava pensando. Pensava nisso, as coisas todas. Antes de você Carlos morrer, eu quero morrer primeiro. Você tomar conta da sua irmã, que é um casal só, vocês ficam os dois no mundo. Mas não houve do jeito que eu pensei, mas foi conforme Deus quis. E eu tenho que agradecer, porque Deus quis assim. Quem sou eu falar que não pode, né? É isso aí. A perda é muito difícil. Eu lembro quando assim eu perdi meu pai, foi muito doloroso. E eu estava vendo um programa do Padre Paulo, que eu fiquei refletindo sobre isso. Eu acho que foi no programa Queremos Deus, que ele estava falando sobre que ele perdeu a avó dele. Foi criado pela avó, né? Que ele tinha um carinho muito grande, não foi isso? Aí, quer dizer, o padre, ele estava estudando para padre, né? Um pouco antes dele receber a batina, ela faleceu. E, quer dizer, foi um momento, ele foi até um testemunho dele muito bonito, que ele pensou em largar tudo, né? E então, assim, porque na hora a gente fica muito fragilizado, ninguém quer perder. E me lembro também do meu pai, que eu fiquei tão triste, tão chateada. E o Júnior me deu muita força. Na hora, assim, até hoje, eu peço muito perdão a Deus, porque a gente acaba, nossa fragilidade, a gente fica tão assim desesperado, né? Não é que a gente perde a fé, né? Que a gente tem que estar, né, orando o tempo todo, pedindo ser perseverante na fé, justamente por isso. Porque Deus testa a gente o tempo todo, né? Eu me lembro o Júnior abraçado e falou: calma, Adriana, tenha fé. Eu cheguei a falar, né? Mas Deus não está fazendo nada. Gente, até hoje eu fico assim, até hoje não, porque eu já pedi perdão, eu sei que Deus me perdoa, que Ele é misericordioso, mas eu ficava, meu Deus, por que eu fiz isso? Falar isso de Deus, que Deus não estava fazendo nada, como assim? Ele sempre faz, a gente é que não sabe o que fala, né? Deus, Ele não dá nada a gente que não seja para o nosso bem, assim, lógico, Ele levar a pessoa, não é que Ele queira que a gente fique sofrendo, mas ele leva mesmo, né? São os filhos dele, é a hora dele, o tempo dele, a gente não sabe o que fala, mas assim, depois eu vi que era a vontade dele, só na hora que eu fiquei meio, né, vamos dizer assim, que a fé esfriou um pouco, né, Júnior, mas o tempo todo você me deu aquele suporte. Mas eu creio que seja a aprovação, né? Que vocês passaram também foi a aprovação. Como você disse, você veio de uma situação que você nem rezar sabia. Então, de repente, você começa a conhecer a fé. Né? Deus te dá Maria. Com certeza. E falou, não engana Maria, não. Então, aí você estava falando essa questão de... Eu já te cortei, né? Você falou que você participava, e aí você começou a participar ainda mais, e aí isso te fortaleceu, não foi isso? Geralmente foi esse grupo de oração de Zic aqui, foi que me bote de pé, e eu não perco nada por causa do Zic. Qualquer motivo, foi lá, tem festa, lugar CC, eu me agradeço. Tem reunião, eu vou na reunião do Zic. Mas depois eu não posso, que eu saí cheio de bênção da igreja para caçar outro tipo de festa. Para mim, antes ela ela não tinha feito. Ela falou assim, eu vou levar as crianças na festa. Eu falei, mas eu tô na igreja, eu tenho que ir lá com ela porque ela sozinha, né? Mas eu ficava pensando de Zic, poxa, eu ficava de Zic, pensando, fazendo de Zic. E na festa, aí eu tentava não escutar a música que o pessoal ficava falando lá, mas som alto, né? Aí eu falei, vambora, Maria. Agora ela tá comigo, agora ela fala assim, não vão não, nós estamos da igreja, que benção. Graças a Deus, né? Que legal, é importante isso aí. Porque o mundo
tem muito a nos ofertar, né? Com certeza. Mas a igreja, Deus, ele tem muito mais. É. O caminho de Deus, ele é muito mais maravilhoso, né? Até uma passagem do Evangelho de segunda-feira, ele falava isso, que muitas vezes muita gente querendo muita coisa, bens materiais, status, fama, dinheiro, e nada disso leva, né? Com certeza. Nada disso leva. Então, às vezes a gente percebe muita gente, ao invés de procurar Deus, né, se dedicar a Deus, como vocês se dedicam, a gente procura se dedicar também. Tem outros afazeres, né? Outros afazeres, mas tem a dificuldade de encaixar, né, um momentozinho de 24 horas, uma horinha por dia para Deus. Eu garanto que pessoas dessa forma vão ter muito mais dificuldade de levar uma situação como vocês levaram, como a Adriana levou, como eu levei, como muitas pessoas levaram, porque é um momento de perda. Com certeza. E é um momento que a gente sempre, diante de outros casais que participaram conosco aqui, e a gente fala só em ganhar, né? A vida a gente só pensa só em ganhar. Se preparar para ganhar, se preparar para casar, se preparar para ganhar, sempre se preparar para ter algo. A gente não se prepara para perder. Com certeza. A gente que trabalha com um grupo de casais, né? No ECC, a gente que trabalha na pastoral familiar, a gente trabalha para a família se fortalecer e não se desintegrar. Então há sempre um trabalho, desde lá do curso de noivos, né? Para preparar aquele noivo, para ele poder se tornar marido, se tornar esposa e formar um casamento, né? Uno, santo e para sempre. Então a gente recebeu aqui a dona Marlene, minha sotainha, né, com 50 anos de casado, e a gente imagina assim, como perguntar para um pro outro, né? E se um dia a gente se separar? E se um dia você morrer ou eu morrer? Então a gente não para pra pensar nisso, infelizmente, não é isso? Isso mesmo, não pensa mesmo não. Porque a gente acha assim, não, a gente vê acontecer isso com os outros, né? Às vezes a pessoa morre, né? E fala, ih, fulano morreu, fulano ficou viúvo. Daqui um dia tá namorando o outro. Mas a gente vê o lado dos outros, tá? A gente não vê. Mas acontece com a gente também, né? Exatamente. Eu não sei se vocês se lembram, a gente não pode dizer nem de onde é, nem que grupo é. Nós tivemos um testemunho uma vez de um casal que perdeu um filho muito novinho. Não sei se vocês se lembram disso. Nós tivemos um testemunho num encontro que nós fizemos de um casal que perdeu um filho. E todas as vezes que eles dão esse testemunho, a gente pode falar que agora que tem muita gente que não fez, né? Toda vez que eles dão esse testemunho, ele é muito emocionante. Tanto para aqueles que já ouviram 10, 12 vezes, do que aqueles que estão fazendo a primeira vez. Então, lá atrás, não sei se vocês vão se lembrar, depois a gente pode conversar sobre isso. Agora a gente não pode falar. Mas já me tocava no meu coração lá atrás, essa questão aí, né? Que a gente tem um filho que cria com tanto amor e carinho e de repente pode não tê-lo. Então a gente tem que procurar fazer com que esse filho seja, né, formado dentro da fé, né? Crie esse filho, né, não para o mundo, mas para Deus, que às vezes as pessoas têm essa tendência de falar assim, não, meu filho eu crio o mundo, não é para o mundo, é para Deus. A gente cria nosso filho para Deus. E como que era essa questão da criação dele, né? Frequentava com vocês a igreja, vocês tinham esse cuidado, como é que era essa questão? Ele frequentava muito grupo na igreja, tocava nos grupos. Grupo jovem sarado. Ele fazia parte da igreja, Ele gostava muito. Ele tocava em Itapiruna, em Campelo. Todo lugar que chamava ele tocar, ele tocava. Lá de igreja, tocava bateria. E eu, geralmente, quando eu fui da roça pra cidade aqui, eu falei, meu Deus do céu, vou fazer o que na cidade? Eu tenho que arrumar pra me casar. Tava namorando ela. E na roça não tem como arrumar pra me casar. Aí eu tentei trabalhar no serviço, aqui no mercado aqui, trabalhei 5 anos. Aí mandaram embora. Eu falei assim, agora não arrumo pra casar. Mandaram embora. Mas a tia Z, Deus, ela tá com saúde até hoje ainda. Eu entrei trabalhando nesse serviço que eu tô hoje. Gosto 30 anos num serviço só. 30, que maravilha, hein? E eu tenho certeza que minha sorte é Deus que tá me dando essas serviços pra mim criar minha família, fiz minha casinha. Não tá grandes coisas, mas foi tudo dinheiro de lá. Não ganho muito, que eu ganho, inclusive ganho até menos do que um pouco que os outros lá, mas é um pouco sagrado, que tenho certeza que é abençoado. Sem dúvida nenhuma. Porque Com tudo que eu certeza. faço, aquele dinheiro, Deus me dá vitória na frente. Com certeza, isso aí, eu sou testemunha disso aí. Pois é, o pessoal fala assim, mas você fica agarrado o tempo todo no serviço, mas Deus me colocou ali, eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre mim. Sem sombra de dúvida. 30 e poucos anos, não fico doente, não tem negócio de ficar internado, pedir atestado, nunca dei um atestado a firma. Todo dia ali. Você não enjoa, não, mas foi Deus que me deu. E a previsão é pesada, que é pegar pedra. É o zelo, né? É o zelo. A peça mesmo por Deus. Porque o pessoal fala, como você aguenta pegar uma pedra pesada, você vai acabar morrendo 50 e poucos anos. Deus me deu, Deus vai saber a hora que eu vou poder parar.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas essa questão, cara, a gente tem que ter essa ciência, né? Que quando a gente entrega para Deus, né? Quando a gente entrega para Deus, não nos falta nada. Com certeza. Não nos falta nada. Tudo que a gente tem é abençoado. É aquilo que você falou aí, não te falta nada. Nada, graças a Deus. Então, ou seja, às vezes as pessoas ganham muito, tem um certo destaque, mas não tem Deus, gente. Quando acontece algo de ruim, cai muito rápido. Com certeza. Se desfarela muito rápido. Eu lembro de uma história que eu sempre falo, às vezes, quando eu tô assim, conversando com as famílias, né? Às vezes tem em casa mesmo. Eu lembro de uma história uma vez que me chocou bastante, mas aquela fé foi coisa assim maravilhosa. Se a gente buscar aí no YouTube, talvez até encontre ainda. Um casal, eles perderam 3 filhos de uma vez só. Então eu fiquei imaginando, gente, como suportar uma situação dessa. Você ter 3 filhos, né? De 8, 9 e 12. Os irmãos de repente vai lembrar, eles moravam numa casa e no final, atrás da casa tinha um campinho que jogavam bolinha, jogavam um futebolzinho nas crianças, e tinha chovido, né? Então a bola rolou para debaixo de uma cerca de arame. O menorzinho foi pegar, ficou agarrado na cerca, o segundo foi puxar, ficou agarrado, e a menina de 11 anos foi puxar, ficou agarrado. Tinha uma bomba elétrica no fundo da casa e o fio da bomba estava encostado na cerca e ninguém tinha visto. Então os pais perderam os 3 filhos ao mesmo tempo. E a entrevista deles, a mulher do lado, ele no meio, a Bíblia Sagrada em cima, e eles falando, Deus levou o que tinha dado para eles. Deus quis buscar, era o momento que ele quis buscar. Eles só estavam servindo a Deus ali naquele momento, que Deus deu para eles cuidarem dele, e cuidou até a hora que ele achou que tinha que cuidar. E já levou de volta. Falando isso aí, eu lembrei do meu menino. Teve uma vez que eu briguei com ele, não sei porquê, não lembro mais. Aí ele falou assim, você é meu filho, você tem que fazer o que eu te mando. Aí ele falou assim, sou filho de Deus. Eu falei, agora lembrei. Sou filho de Deus. Ele me deu pra senhora cuidar de mim, cuidar direito, hein? Ele falou comigo, sou filho de Deus. E ele estudou bem também? Ele acreditava muito em Deus, nossa. Arrumou um serviço aqui, todo dia ele vinha no serviço na igreja, no Santíssimo. Enjoelhava ali, pedia a Deus, ia pro serviço. Saía de lá, voltava no Santíssimo, já olhava e descia pelo dia que foi dado. Esse dia me aconteceu isso aí, ele veio no Santíssimo. O pessoal falou, meu Deus, você me tá no Santíssimo ontem. Minha filha, então você pode ficar bem sossegada que ele tá com certeza nos braços do Pai. Eu tenho certeza que ele tá. Coisa melhor, tá lá, né, rezando por você. Coisa boa. Foi criado. Igual aquela ali também. Ficava sem vir na missa de jeito nenhum. Eu lembro de vocês, ela pequenininha aqui na igreja, você sempre, né? Sempre na igreja com ela, trazendo. Mas que ali não gosta muito, não. Ela tá com quantos anos? Tá com 12. 12. Então, mas não, 13. 13, a idade do Davi. É a mesma idade. Então, mas oração, rezar, né? Eu sempre falo isso, né? Santa Mônica rezou tanto, né? 30 anos rezando. Quer dizer, Deus, né, ouve sempre as orações, principalmente de uma mãe quando pede. Vamos perseverar na fé, né, nas ela orações. Foi coroinha, meu filho, na época do Padre Maxwell. O Padre Maxwell foi embora, ela não quis mais. Desistiu. Mas o tempo é de Deus, né? O tempo, o chamado é dele. Né? Tá a televisão lá em o mais casa, importante é ele não ficar longe né? Você está sempre perseverante. Se a família está, seus pais estão, né? Porque o ruim, às vezes, quando acontece é isso. Os pais chegarem na porta da igreja, tocar o filho para dentro e ir embora, né? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Então isso aí não é espelho para ninguém. Isso, né? Então vocês são espelho. É o que eu sempre falo lá em casa. Eu e a Adriana, a gente tenta ser o melhor propósito possível para eles. Com certeza. A gente tenta fazer se amanhã ou depois, né, acontecer algo, poxa, o filho do Júnior, filho da Adriana, a filha da Adriana, mas, né, o propósito que a gente passou para eles não foi esse. Né? Se vier lá na frente fazer alguma coisa de errado, o propósito que a gente está passando para eles não é esse. Então, a mesma coisa vale para vocês. Isso aí, a responsabilidade tem que ser hoje dela, da sua filha. Vir para os pais, olhar para os pais e falar assim, eu tenho que honrar meu pai e honrar minha mãe. Como eu também o tive quando eu tinha minha mãe. E ainda tenho meu pai. Então a minha obrigação para com ele é honrar o que ele é, honrar o nome que ele teve, né, que ele tem. Então, ou seja, a preocupação dos pais é ser o espelho, né? E vocês são o espelho. Então, entrega para Deus, sigam no caminho que vocês estão seguindo e deixa que ela, né, observe vocês.
Pronto. É porque a idade, assim, né, jovens, é meio complicado. Eu me lembro que eu sempre gostei muito de ir à igreja, sempre. Mas tinha um momento que era a Semana Santa. A Semana Santa, para mim, naquela, né, eu era adolescente, então adolescente quer estar com outros adolescentes, né? Então, assim, e vinha muitos amigos meus de fora, de Niterói, que eu tinha uns amigos lá. Então, assim, pra mim era uma das melhores épocas. Mas eu me lembro, assim, que eu tinha aquela obrigação de ir à missa. E a Semana Santa era a Semana Santa mesmo, né? Começava da segunda e até no sábado, no domingo, né, já com a ressurreição. E assim, meu pai era aquele católico tradicionalista e tal, eu sempre acompanhei, sempre vi o exemplo do meu pai, então eu seguia. Mas assim, eu me lembro que às vezes era difícil para mim, sabe? Eu ficava assim, ai meu Deus, hoje tem que ir na missa, tem que ir na igreja acompanhar, mas assim, sempre perseverante ali, falei assim, na verdade eu estava fazendo mais a vontade do meu pai do que a vontade de Deus. Mas assim, Deus, ele entende os jovens, e ele foi também trabalhando o meu coração, né? E não foi em vão, mesmo eu indo assim, mais pela vontade do meu pai que a minha, mas graças a Deus, né? Eu sempre agradeço muito a Deus essa graça, de eu mesmo indo assim, né? Mais por obrigação. Não que meu pai me obrigasse, ele nunca obrigou, mas ele me chamava, eu via o exemplo dele, então eu seguia e ia à missa. Então, assim, eu entendo, né, os jovens, né, como são hoje em dia, que às vezes quer as coisas do mundo e tal, mas assim, a gente tem que, né, colocar para os nossos filhos que essas coisas aqui no mundo são passageiras, né? É tão bom as coisas de Deus, é uma alegria tão grande a gente estar na presença dele, né? Encontrar nossos amigos, nossos irmãos na igreja, e só a gente sentir, acho que quem vai na igreja sai de lá, não volta lá diferente, é uma emoção tão grande. Quantas vezes a gente chega na igreja, né? E Deus fala através do padre pra gente, a gente sente, quantas vezes, não sei vocês, que às vezes a gente está ajoelhado ali, comunga e a gente chora, né? Às vezes a pessoa até pensa, né, por que fulano está chorando? Mas é aquela emoção, né? Uma coisa tão grande, o Espírito Santo mesmo tocando no coração da gente, é tão bom, né? Então, assim, vamos sempre rezar, né? Perseverar e pedir para os nossos jovens que uma hora eles voltam para a casa do Pai por livre, espontânea vontade mesmo. E, no caso, acho que é muito bonito o testemunho de vocês. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade de estar, né, num grupo jovens, de repente num grupo que ele fez parte, para poder dar esse testemunho. Apesar que o grupo do Bento, né? Apesar que muitos jovens, né, que fizeram parte com ele nesse grupo, podem dar esse testemunho, né? De Eucaristia, de participação junto ao Santíssimo, como ele convivia, né, diariamente. Então isso aí eu acho que é muito, muito forte, muito interessante. Ele... Quantos anos ele faleceu? Com 18 anos. Muito, muito rápido, muito novo. Mas a situação, a gente sempre, aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? A gente nunca espera, né? São momentos da vida da gente que a gente está propício a passar, né? Não só quem já perdeu, mas que também possa ter essa questão de passar, né, por uma perda. Mas o mais importante é a perseverança, que a palavra disse aqui, né? Que a gente está sendo perseverante. Vocês são perseverantes, né? Isso aí é visto por toda a igreja, inclusive pelo nosso pároco, que procurou vocês aí para cantar parabéns para vocês na última missa e não achou. Falei com ela, Maria, hoje você devia ter falado cedo, Maria, porque a coisa dormindo, ela tá cansada demais da coisa. Agora já era. Aí eu trabalho na roça. Mas ela assistiu pela televisão, né? Lá em casa ela fica direto, aí ela botou, agora tá tarde, mas até que chega a pedra toca na igreja. Vocês não têm trabalhado no SCC, nunca mais serviram o SCC, né? Ou chegaram outras vezes a servir? O problema do SCC é por causa da patroa dela. A patroa dela quer que ela pega assim... Inclusive eu tinha feito convite, né, pra você, e eu lembro que foi. Se for possível, né? Mas ela trabalha o sábado. Trabalha o sábado, né? Tem dificuldade de... Lembro, tadinha, que ela tava doida pra ir, né? Lembro. Ela trabalha o sábado. Mas chegou a falar. Mas ela trabalha. Ô, Creuza, e quando foi aquela aceitação sua? Você disse que você foi como eu e como todos os homens aqui, que foi arrastado pela mulher pra igreja. O Bento acho que não vai ser assim não, que o Bento já tá na igreja, então não vai ter esse negócio de ser arrastado pra igreja não. Mas nós fomos arrastados. Então como foi essa questão, essa aceitação pra você? Quando ela chamou você, Creuza, vamos fazer lá o ECC, Encontro de Casais. Você concordou de comum agrado logo de cara ou ficou assim, pensando assim, poxa, tá lá, 3 dias, agarrado naquele lá dentro, como é que é? Do momento que ela falou comigo que nós vamos fazer o encontro do RCC, eu falei, mas como é que é isso? Ela falou, não, a gente vai trabalhar, fazer o que você, eu vou ficar no canto.
Aí se for preciso, me chama. Eu vou ficar num canto, se for preciso, me chama, eu vou lá, faço e volto pro meu canto de novo. Eu não tinha grande intimidade com a igreja, né? Hoje, se ela falar hoje, eu tô chegando primeiro do que ela. Então eu gostei. Se ela falar hoje, eu chego primeiro do que ela hoje. Que eu gostei e me apaixonei pro grupo, que é muito bom. E falo das coisas verdadeiras. A gente talvez não tá vendo ali, mas amanhã depois acontece. E fala na igreja ali. Exatamente. São testemunhos que a gente já começa a ter, né? Aí a gente vai sabendo as coisas que passam na vida da gente. Com certeza. É verdade. Isso aí a gente se fortalece, né? Com certeza, só dá fortaleza, porque a gente é uma coisa que a gente vem de baixo, né? A gente tá vendo para aquelas coisas como tá acontecendo, a gente vai ficar acreditando e vai passando por cima daquelas coisas todas e a gente vai só fortalecendo mais. Porque é difícil a gente ter as coisas, né? E não tem onde pegar, né? Esse é o problema. Exatamente. Mas então a gente chegando mais no final do nosso programa, né? Eu acho que foi assim, muito importante, né, essa declaração de vocês, esse bate-papo, né? Muito bom. Isso enriquece muito a gente como família, a gente que representa, né, hoje a Pastoral Familiar, o ECC, estão no DIZIC. Então, cada testemunho, né, que é trago aqui, que é falado aqui, que eu acho que a gente tem que colocar isso, né, como, vamos dizer assim, colocar isso na vida da gente, no nosso coração, porque como algumas pessoas passam por certos problemas, certas dificuldades, né? E às vezes vê vocês ali rindo, servindo, todo alegre, com aquela disposição. Mas todo mundo fala, nossa, nem parece que perdeu um filho. Exatamente. Mas não entendem o poder de Deus, né? O amor de Deus é grande. E eu sou muito apaixonado por esse grupo de oração de Zique, que a dica que sei lá, o Zique falou, ó, tudo que vocês ouviram aqui, na segunda-feira vocês vão ver lá ao contrário das coisas. Eu falei, isso não pode acontecer. Quando cheguei lá no serviço, o cara falou assim, que fez o grupo, fez o Zique, graças a Deus eu fui. O que você aprendeu lá? Eu falei, não, faz que vocês vão aprender. Eu falei, não deve ter aprendido nada, rapaz. Por não nem contar o que aprendeu. Como que eu ia contar? Não pode contar, não pode contar. Faz que vocês vão aprender. Porque eu sabia que não podia contar. Ele falou, não sabe nem falar o que ele foi fazer lá. Eu falei, faz que vocês vão saber. Feliz é aqueles que recebem o chamado, né? Se entregam para Deus num momento como esse e tem essa revelação. Graças a Deus foi muita graça que ser pelo grupo de oração. A pena que eu não posso participar mais por causa de uma hora de serviço, alguma coisa assim, né? Mas que eu puder chegar todos os dias, todo no grupo de oração é comigo mesmo. O querer é muito importante uma hora dessa. O querer é muito importante. Coisa boa isso, né? Você querendo participar mais e tem pessoas que podem ter um tempo e não vai. Ainda bem meu irmão. Ainda bem que voltou a missa, que na epidemia em casa, nossa senhora. Mas enfim, então a gente quer, né, mais uma vez agradecer vocês pela presença, por ter dado sim, né, por participar do nosso programa Família em Foco. É um programa que o Padre Paulo fez questão, né, de que nós estivéssemos aqui apresentando as famílias, apresentando não só as coisas boas, nós temos trazido também aqui coisas, né, vamos dizer assim, entre aspas, ruins, né, que ninguém gostaria de passar por uma perda, mas nós temos que trazer também coisas assim, dessa forma, dessa condição, para que outras pessoas que estiverem assistindo o programa possam entender, né, o que é o poder da fé, o que é o poder de pessoas que têm uma perda tão grande como essa, mas se dedicam inteiramente à igreja, estão ali felizes, levando Cristo, que é a coisa que sempre, o Padre Paulo sempre fala nisso, nós, igreja, nós temos que ser igreja em qualquer lugar que nós estamos. Qualquer lugar que nós estamos, nós temos que ser igreja. Não adianta ser igreja só aqui na hora da missa, na hora da comunhão, né? Não adianta ser igreja só ali. Nós temos que ser igreja em qualquer lugar onde nós estejamos. A presença de vocês aqui foi maravilhosa. A gente quer, né, agradecer muito mesmo a presença de vocês. Pedir a Deus que possa abençoar cada vez mais vocês, que vocês possam ser espelho, né? Espelho para outras pessoas que estão chegando, que vocês possam fazer o que fizeram hoje mais vezes, né? Que vocês possam chegar, né, nos grupos de orações, que vocês possam chegar nos grupos jovens e levar esse testemunho para eles. Levar esse testemunho para eles. Porque é muito importante para um jovem, para uma pessoa que às vezes está na zona de conforto, tranquilo ali, saber o que vocês passaram e saber como estão hoje. É muito importante isso aí. É muito importante. Então, que Deus possa abençoar muito vocês, abençoar a sua filha, né? Que Deus possa cada vez mais suprir essa necessidade, como a Adriana falou. Ele está no braço dos pais, está olhando nos braços do pai, olhando por vocês, com certeza. E está muito feliz em saber que vocês estão nessa caminhada e que Deus ainda mais, eu acredito sim, porque a aprovação que ele deu a vocês e vocês conseguem se permanecer, né, perseverantes, eu acho que
a alegria dele é muito grande. Então, gostaria que vocês pudessem quiser falar mais alguma coisa, uma declaração final. Fica à vontade. Não, eu geralmente hoje tenho que agradecer pelo convite também, que a gente nem sabia o que ia acontecer, mas como a gente é muito amigo de vocês também, a gente não embaraçamos muito, porque a gente já conhece, né? Não, pode... E em primeiro lugar, Deus abre as portas e continua abrindo a porta da minha família, de vocês também, e de todos que estão ouvindo a gente, e os que não estão também, e vamos seguir no barco. Com certeza. A caminhada é grande, mas vamos vencer. Aí, rapidinho. Aí no dia que enterrei meu filho no domingo, na segunda eu venho na missa da misericórdia. É mesmo? Eu na missa da misericórdia. Minha cunhada não queria me deixar. Eu quero ir e vou. Aí vim, meu filho, quando chegamos na igreja, o pessoal ficou todo mundo olhando. Ficou todo mundo olhando, ninguém acreditou. Só via e falava assim, nossa, não acredito. Aquela mãe enterrou o filho ontem, tá na missa hoje. Mas eu queria ver. É maravilhoso. Senti vontade de vir. Isso aí, que Senti bom. vontade de vir. É maravilhoso. É santo. Isso é um momento santo. Um momento... não é nem espontaneidade, né? É o desejo de Deus que trabalha em cima de você. E, Cleusa, o que eu tenho que falar com você é o seguinte, Cleusa. Não engana a Maria mais. Não, agora não. Não engana a Maria, porque quebrou a perninha. Não... E o problema, tudo que eu vejo alguém fazer, eu penso em fazer, eu lembro do grupo de oração e lembro da Maria. Maria. Não adianta enganar a Maria e nem o grupo de oração. Exatamente. Deus entende. Com certeza. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. Né? Que Deus possa abençoar mais uma vez e muito, muito vocês. Que vocês possam ser esse espelho para nós. E além do DIZIC, estão convidados para participar conosco da Pastoral Familiar. Tá muito bem, estamos sim. Estamos de braços abertos para recebê-los. Isso aí, sejam bem-vindos. Eu garanto que todos os membros da Pastoral vão estar muito felizes com a presença de vocês. Então, amados irmãos e irmãs, chegamos mais no final do nosso programa, né? Com essa família abençoada que recebemos aqui hoje. E vamos pedir, então, a intercessão de Nossa Senhora, que possa abençoar essa família, cada vez mais nessa dedicação pela fé, pela igreja. Então, que Nossa Senhora possa estar sempre abençoando vocês com um manto sagrado sobre vocês e cada vez mais podendo, né, nos dedicar, né, tanto vocês como nós, nos dedicar assim mutuamente à igreja, que é o caminho, que é o melhor caminho que a gente pode seguir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus.